Oi pessoal, hoje a gente fala um pouco sobre tipos climáticos, dando ênfase à classificação climática mais utilizada pelos vestibulares que a gente vê no Brasil atualmente, tá? Atualmente existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com os seus principais elementos, tipo radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade, tudo que a gente viu em elementos do clima, nossa primeira aula sobre climatologia. Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen, que foi proposta em 1900 e a partir de então começou a ser aperfeiçoada por outros geógrafos. Ela pode parecer uma classificação antiga, mas no entanto ela consegue alencar dois principais elementos que são fundamentais para entender o clima de cada região. Ela vai analisar a temperatura e a umidade para poder classificar cada tipo de clima. E aqui a gente tem um panorama geral com as áreas mais quentes, temperadas e frias do planeta, né? Os climas quentes, os climas frios e temperados são características que levam em consideração a temperatura e a radiação solar que o planeta recebe, né? A área entre o Equador e os trópicos, a área dos trópicos principalmente, e em seguida a área polar, as áreas polares. Fora essas características, a gente tem um fator que é muito determinante, que é o fator altitude. Exemplo, vamos supor que nós tenhamos uma montanha concentrada na linha do Equador e a gente sabe que, por uma questão lógica, a linha do Equador seria uma área de clima quente. Mas se o fator montanha vai estar nesse local, aí a gente vai ter um determinante mais importante do que a temperatura, que seria a altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E nesse caso, especificamente, mesmo essa montanha concentrando-se no Equador, a gente teria um clima frio, tá ok? Clima de altitude. Clima equatorial. Ele está presente nas zonas tropicais, entre a Amazônia, a África e a Indonésia. Vai ficar próximo às linhas à linha do Equador. Apresenta temperaturas elevadas, com médias anuais em torno de 25 graus Celsius, uma pequena amplitude térmica. Lembrando a vocês que a amplitude térmica é a diferença entre a menor e a maior temperatura registrada em um período, tá? Esse clima equatorial ele tem muita umidade, com médias pluviométricas superiores a 2.000 milímetros por ano, ou seja, chove bastante nessa área de clima equatorial e é por isso que as florestas dessa região elas são muito ricas, são muito abundantes. Aqui tem um exemplo, alta precipitação, as chuvas são bem distribuídas e por isso a riqueza florestal que a gente vai ver. O clima tropical ocorre na maior parte das regiões localizadas entre os trópicos de Capricórnio e de Câncer, vai apresentar temperaturas com médias anuais em torno de 20 graus Celsius e duas estações bem definidas, uma quente e úmida, que a gente chama de verão, e outra fria e seca, que vai ser o inverno. A quantidade de umidade ela vai variar conforme a localização que a gente vai ter, tá certo? Regiões tropicais próximas ao litoral vão ser influenciadas pela maritimidade. A gente viu esse fator na nossa última aula sobre fatores climáticos e são áreas mais úmidas do que as regiões que vão ser localizadas no continente, que são influenciadas pela continentalidade, tá ok? O clima tropical vai ter uma média pluviométrica que varia de 1.000 a 2.000 por ano e vai depender da região em que ele se encontra. Em virtude dessa variação de umidade, o clima tropical vai ser dividido entre tropical úmido ou litorâneo, tropical continental ou tropical típico. As áreas mais elevadas do clima tropical apresentam temperaturas mais amenas, ou seja, temperaturas mais frias, em razão da variação de altitude, o que vai configurar o que a gente chama de clima tropical de altitude. Então a gente pode ter no clima tropical o tropical úmido, o tropical continental ou o tropical de altitude, ok? Aqui tem um exemplo, né? O clima tropical, a ilha de Fernando de Noronha. Clima temperado. Presente em áreas de médias altitudes, é o único tipo de clima que possui as 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. É bem evidente nesse clima. Ele vai possuir temperaturas mais amenas, temperaturas mais frias, né, mais agradáveis, com médias anuais que vão variar entre 8 e 15 graus Celsius. A umidade que varia de acordo com a sua localização, ou seja, quanto mais próximo ao litoral, mais úmida será essa região de clima temperado.
E esse tipo de clima, ele vai ser dividido em o temperado oceânico, que é um clima mais úmido e que apresenta invernos menos rigorosos, em virtude da influência da umidade oceânica, né? Como a água demora mais tempo para se resfriar, ela mantém a temperatura atmosférica por mais tempo, diminuindo assim a amplitude térmica, ou seja, diminuindo a variação que a gente vai ter entre a menor temperatura e a maior temperatura num determinado momento, no dia, numa semana. E essa amplitude térmica ela vai ser sentida, essa variação, entre o inverno e o verão. E nós também vamos ter o clima temperado continental. Como não é influenciado pela umidade oceânica, ele vai ser mais seco e vai apresentar uns invernos mais rigorosos. Em compensação, invernos secos, ok? Aqui tem um exemplo de uma floresta temperada. E o clima subtropical, presente em áreas de transição entre o clima tropical e o temperado, ele vai apresentar temperaturas mais amenas e grande amplitude térmica anual, com temperaturas negativas no inverno e acima dos 30 graus Celsius no verão. Vê só que interessante. Quando eu digo temperatura mais amena, é porque é uma temperatura mais agradável do que a gente está acostumado aqui, por exemplo, em Recife. Recife faz muito calor, mas no clima subtropical a gente vai ver temperaturas mais frias, mais refrescantes. Ao passo que essa variação do clima subtropical, a variação da amplitude térmica anual, ela é gigantesca. Então, a gente vai ter temperaturas negativas no inverno, mas aí também vamos ter temperaturas acima de 30 graus no verão. Ou seja, vai variar muito essa diferença entre a menor e a maior temperatura. As estações do ano, apesar de não serem tão bem definidas como as do clima temperado, elas já começam a se delinear. A gente consegue diferenciar uma primavera do outono, também nesse clima subtropical. As chuvas são bem distribuídas durante o ano e apresentam maior ocorrência durante o verão. Um exemplo de uma floresta considerada no clima subtropical, muito bonita a paisagem, né? O clima mediterrâneo, ele vai ocorrer principalmente nas regiões próximas ao mar Mediterrâneo, apresenta duas estações bem definidas, uma verão, de quente e seco, e um inverno, chuvoso e menos quente. As médias de temperatura vão se assemelhar muito às do clima tropical, mas a quantidade de chuvas ela é ligeiramente menor do que no clima mediterrâneo. Aqui a gente vai ter a influência direta do mar Mediterrâneo na formação desse clima, tá certo? A gente, na verdade, considera ele um subclima, por ter uma influência pequena em uma pequena região do planeta, ok? Um exemplo do mar Mediterrâneo, aqui uma região de clima mediterrâneo. O clima frio, considerado também subpolar, presente nas regiões temperadas, mais próximas aos polos, e apresenta duas estações bem definidas. No subpolar, a gente vai ter um verão fresco, com temperaturas em torno de 10 graus Celsius. Imagine o que é um verão com temperatura de 10 graus Celsius. Mas por estar concentrado na região subpolar, ainda é considerado temperatura alta. E um inverno bastante rigoroso, com temperaturas negativas. O índice pluviométrico ele é considerado baixo, ele varia entre 100 e 1000 milímetros, sendo comum a precipitação em forma de flocos de neve durante o inverno, certo? A gente viu que existem vários tipos de precipitação. Nós conhecemos mais aqui na região nordeste, né, a precipitação em forma de chuva, mas nessa região, obviamente, pela temperatura muito baixa, a chuva ela não é possível, então a gente vai ter em flocos de neve. Está aqui um exemplo do subpolar. O clima frio de montanha, que vai ocorrer em regiões com grandes cadeias de montanhas, como os Andes, Himalaias, montanhas rochosas e os Alpes. Caracteriza-se pelas baixas altitudes, com uma grande variação de temperatura conforme a altitude. Ou seja, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Isso é uma máxima. E a presença de neves eternas. Essas neves nunca se derretem, ok? Se derreter é porque a situação está difícil para o planeta. Aqui a gente tem um exemplo do clima de montanha. E o clima polar ou glacial. Ele vai ocorrer nas zonas polares ou em latitudes muito elevadas, né? Próximas dos 80, 90 graus de latitude. Já no polo norte ou sul. Ele vai apresentar temperaturas baixas durante o ano todo, com médias anuais próximas a menos 30 graus Celsius. Uma grande variação na duração do dia e da noite e uma baixa umidade, com um índice pluviométrico de menos de 200 milímetros anuais. É realmente seco, tá certo? Apesar de estar
localizada nos polos. Aqui está o exemplo de um clima polar, bonita paisagem, bem diferente do que a gente está habituado, né, pessoal? O clima desértico, presente tanto em regiões temperadas quanto em regiões tropicais, no norte da África, Oriente Médio, oeste dos Estados Unidos, norte do México, litoral do Chile e do Peru, Austrália e noroeste da Índia. Geralmente em regiões de depressões, tá bom? Apresenta uma grande amplitude térmica durante o dia, com temperaturas próximas a 50 graus Celsius, são as maiores temperaturas registradas no planeta durante o dia, e temperaturas negativas durante a noite. O que quer dizer isso? A amplitude térmica, nesse caso, ela é gigantesca. Por quê? A gente vai ter durante o dia 50 graus Celsius e à noite a temperatura pode baixar significativamente. Tem baixa umidade, as chuvas são escassas e irregulares. Os índices pluviométricos, né, os índices de chuvas anuais, são inferiores a 250 milímetros por ano. Aqui está um exemplo do clima desértico. E o clima semiárido. Localiza-se nas bordas do deserto da América do Norte, América do Sul, Austrália, África e na região nordeste do Brasil, que embora não esteja próxima a um deserto, também possui esse tipo de clima em virtude da baixa umidade existente na região. O que ocorre aqui, na região semiárida, é que a gente vai ter pouca chuva e uma concentração específica de relevo que vai permitir o surgimento do clima semiárido. O semiárido caracteriza-se pela presença de altas temperaturas, com médias anuais em torno de 27 graus Celsius. É uma média muito alta, pessoal. Uma baixa umidade, né? Chuvas são escassas, quase não existem, são irregulares, e médias pluviométricas que variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. É muito pouco, chove muito pouco. Menos que isso só no clima desértico, mas chove muito pouco. Aqui a gente tem um exemplo de uma paisagem de clima semiárido, e fica evidente aqui a influência da alta temperatura e da baixa pluviosidade, né? A baixa quantidade de chuvas, e também da baixa umidade. No geral, o que a gente precisa entender sobre os tipos de clima é que eles são influenciados pela temperatura e pela umidade. A classificação de Köppen é a mais cobrada nos vestibulares porque ela é atualmente a mais completa, sim. E ela vai falar justamente sobre essa influência de umidade e temperatura, que a gente vai ver na distribuição das zonas climáticas do planeta, onde estão o Equador e os trópicos, as temperaturas são mais altas, né? Onde nós temos as baixas latitudes. Quando ela vai se aproximando dos polos, Polo Norte e Polo Sul, a gente vai ver a diminuição dessa temperatura, porque nós vamos ter pouca incidência dos raios solares. É bom lembrar disso quando for responder questão de climatologia. Além disso, vale lembrar também que fora a temperatura e a umidade, um dos fatores mais importantes vai ser a altitude. Se eu tiver em uma região de clima quente, não é? Como a linha do Equador, como eu já falei anteriormente, mas ali eu tiver a concentração de uma montanha, de um relevo de altitude, o que vai predominar vai ser essa altitude. E aí as temperaturas vão ser mais baixas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Aprofundem bastante o estudo desse tema de climatologia, porque ele é fundamental para o seriado e para quem for fazer o Enem também. Até a próxima, pessoal!